Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 311. Herói de nível 1 da classe A? Você tem algo a me dizer? Genos pareceu confuso. Saitama se inclinou e sussurrou. Ele pode estar te dando algum conselho de novato. Tome cuidado, Genos. Entendo. Entendido. Então, sensei, por favor, espere por mim aqui. Genos se levantou com um olhar frio e olhou diretamente para a máscara bonitão. Vamos. Eu só estava pensando que preciso dar uma voltinha. Os dois saíram do prédio. Saitama apoiou o queixo na palma da mão e colocou outro cubo de gelo na boca. Genos deve ficar bem, certo? Ei, você. Saitama ouviu a voz e olhou para cima. De pé diante de sua mesa estava uma mulher deslumbrante em um vestido verde, braços cruzados e uma figura impressionante, com os olhos fixos nele. Saitama olhou para a esquerda e depois para a direita. Então, confuso, ele apontou para o próprio rosto e perguntou: Você está falando comigo? Quem mais está aqui? Fubuki soltou um suspiro cansado. É isso. Bem, o que você quer comigo? Saitama olhou para ela com sua expressão habitual de cabeça de vento. Fubuki olhou para ele e disse: Eu sei que você é o novo herói da classe C que passou na certificação hoje, careca de capa. Uma linha escura apareceu na testa de Saitama. Você poderia não me chamar assim? É meio irritante. Ignorando o protesto, Fubuki continuou. Sou o herói de classe B mais bem classificado e o líder do grupo Nevasca. Sou conhecido como Nevasca Infernal. Você já ouviu falar de mim, certo? O senhor careca coçou a bochecha. Não, primeira vez. Não sei por que você anda com um herói classe S como o ciborgue demônio, mas agora que você é um herói, duvido que queira ficar lá embaixo. Você deve querer subir na hierarquia, certo? É, acho que sim. Exatamente. Mas ser um herói não é fácil. Existem monstros acima de você, monstros de verdade. Não é realista derrotá-lo sozinho. Se você quer subir mais alto, por que não se junta ao grupo Nevasca? Juntos, podemos desafiar os níveis superiores. Saitama a interrompeu. Então, basicamente, você está aqui para me pedir para entrar no seu grupo Nevasca ou algo assim? É o grupo Nevasca. Não importa se é neve ou nevasca, não estou interessado. Vá procurar outra pessoa. Saitama desviou o olhar e bocejou. Não me tornei herói por algo tão chato. Tedioso. O rosto de Fubuki endureceu. Você está dizendo que tudo que eu construí no grupo Nevasca é chato? Saitama pensou por um segundo, olhou-a nos olhos e assentiu com sinceridade. É mais ou menos. Que cara incrivelmente rude e horrível. Fubuki olhou para o homem careca à sua frente, com os punhos cerrados de frustração. Ela se aproximou dele com tanta sinceridade. E foi assim que ele a tratou? Apenas um miserável classe C. A Fubuki infernal nunca tinha sido tratada assim. A raiva coloriu seu rosto enquanto a energia psíquica se agitava ao seu redor. Seus cabelos escuros se esvoaçavam levemente sem o vento, o sinal de que seus poderes estavam em plena atividade. Mas naquele momento, uma mão pousou gentilmente em seu ombro. Sua energia psíquica se dispersou instantaneamente. Fubuki se virou para encará-lo e retrucou. O que você está fazendo? Tentando me impedir? Estou tentando manter você vivo. Ron respondeu seriamente. Saitama se virou para eles. Seus olhos pousaram em Ron e ele congelou. Ah, é aquele cara, aquele que estava no desafio mais cedo com a gente. Esta foi a primeira vez que Ron e o Senhor Supremo Careca se encontraram cara a cara. Para a maioria das pessoas, Saitama parecia completamente comum. Mas aos olhos de Ron, olhos realçados pelo Tenseigan, aqui da observação e um mundo transparente, Saitama irradiava uma aura tão aterrorizante que lhe causava arrepios na espinha. Sem fundo. Era como se dentro daquele corpo humano comum, inúmeros deuses e demônios estivessem selados. Desde que chegou ao mundo de One Piece, Ron nunca havia encontrado alguém que lhe desse uma sensação tão avassaladora de não posso vencer, não importa o que aconteça. Ei, você também é um herói? Saitama perguntou, curioso. Voltando à realidade, Ron olhou para ele e respondeu, não. Você não é? Saitama pareceu surpreso. Você parece forte. Imaginei que você também seria um herói. Acho que não, né? Algo se agitou na mente de Ron. Ele perguntou, por que você acha que eu pareço forte? Saitama coçou a cabeça brilhante e refletora de luz, beliscou o queixo e pensou por um momento. Então disse, não sei dizer. É só um pressentimento. Ron sorriu. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Entre eu e seu amigo, quem você acha que é mais forte? Você quer dizer Genos? Saitama ponderou. Eu diria que você provavelmente parece mais forte. Naquele momento a porta se abriu. Genos entrou bem a tempo de ouvir essa mesma frase. Ah, droga. Saitama soube imediatamente que problemas estavam por vir. Genos se aproximou com uma expressão fria como pedra. Saitama abaixou a cabeça e bebeu água em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Então, tudo pronto? Genos? Sim. Genos respondeu calmamente e então se virou para Fubuki e Ron. Nevasca Infernal. Se bem me lembro, você costuma recrutar heróis de classe B e de nível inferior para o seu grupo Nevasca, não é? Agora seu alvo é o sensei? Fubuki piscou. Sim, sensei. Genos desviou o olhar para Ron, estreitando os olhos ligeiramente. E você é? Ron sorriu. Meu nome é Ron. Sou apenas um viajante. Ron, nunca ouvi falar de você. Você não é um herói, certo? Correto. Genos o encarou fixamente. Não é um herói, mas o sensei diz que você é mais forte que eu. Interessante. Genos definitivamente está levando isso para o lado pessoal. Saitama abaixou a cabeça ainda mais. Genos apontou para a porta aberta e disse a Ron, você está livre agora? Quer lutar comigo? Genos, já está tarde. Vamos pular a luta de hoje, ok? Saitama interrompeu rapidamente. Tem um show às 21 horas para assistir. Não se preocupe, sensei. Genos nem desviou o olhar.
Vou fazer isso rápido. Ron olhou para o relógio de parede e disse, não vamos hoje. Outra hora. Quando exatamente? Genos continuou. Ron respondeu casualmente, quando você quiser. Você escolhe. Então ele se virou para Fubuki, que ainda o encarava sem expressão. Ei, me empresta 10.000 ienes. Fubuki acordou do seu transe. Por quê? Ron apontou para a parede e para a placa que dizia, desafio, balde jumbo mega apimentado, se falhar, pague 10.000 ienes. Fubuki esfregou as têmporas e suspirou, sério, você não tem nem 10.000 ienes? Ao ouvir isso, Saitama enrijeceu-se. De repente lembrou-se, ele também havia falhado no desafio anterior, e ele, também não tinha 10.000 ienes consigo. Fubuki tirou a carteira e entregou uma nota a Ron. Tudo bem. Aqui. Ron pegou a conta e disse, acontece que esqueci hoje. Os olhos de Saitama brilharam. Seu olhar para Ron tornou-se muito mais caloroso. Ele deu um tapa na mesa e se levantou. Genos, eu também esqueci minha carteira. Se você ganhar algum prêmio em dinheiro depois, me empresta 10.000, tá? Sem problemas, sensei. Eu também pago esta refeição. Saindo da loja de udon, Saitama e Genos caminhavam lado a lado pela rua sob a cobertura da noite. Saitama não conseguiu deixar de se lembrar da cena logo antes de partirem. Algumas garotas do ensino médio com os rostos transbordando de admiração. Cercaram Genos pedindo um aperto de mão. Uma pequena ponta de inveja invadiu seu coração. Cara, ser classe S realmente é algo totalmente diferente comparado ao classe C. Bem, isso nos deixa empatados agora, uma vitória para cada um. Genos olhou para o prêmio em dinheiro em sua mão, sua mente repassando os eventos do dia. Ele pensou em Máscara Doce, o herói de primeira classe da classe A, e naquele tal de cara comum chamado Ron. Mesmo depois de se tornar um herói classe S, Genos sabia que ainda havia muitos monstros por aí muito mais fortes do que ele. Ele desviou o olhar para Saitama ao seu lado. Sensei, se eu lutasse contra aquele Ron, quais seriam as minhas chances? Saitama refletiu por um momento. Difícil dizer exatamente, mas provavelmente não é grande coisa. Aquele cara parecia bem forte. E se eu der tudo de mim, tenho pelo menos 50% de chance de ganhar? Não. Com sua força atual, eu diria que você tem menos de 30%. Nenhum dos dois falou depois disso. Caminharam em silêncio por um tempo. Por fim, Genos parou sob um poste de luz. Sensei, eu já tomei uma decisão. Saitama olhou para ele. Com uma expressão firme e determinada, Genos disse, quero voltar para outra reconstrução completa. Ah, entendi. Então, te vejo mais tarde. Sim. Vou me retirar. Genos fez uma reverência profunda, depois se virou e saiu andando pela noite. No telefone dele, já armazenados, estavam os números de contato de Ron e Fubuki. Saitama acenou casualmente para ele e foi na direção oposta. Em outro lugar, Ron e Fubuki estavam atravessando uma ponte enquanto carros passavam em alta velocidade por baixo deles. Fubuki, envolta em seu característico casaco de pele branco, lançou-lhe um olhar de soslaio. Incluindo esta noite, você já me deve mais de 200.000 ienes. Não pense que vou esquecer. Ron bocejou preguiçosamente. 200 e poucos mil? É pouco para alguém como você, não é? Como é? Essa troca financia todas as operações do grupo Fubuki. Estou basicamente mantendo tudo funcionando com um orçamento apertado no momento. Bem, então, reduza um pouco seus gastos pessoais. Talvez se limite a comer lamen e tigelas de carne por um tempo. De jeito nenhum. Você é mesmo incrível, sabia? Eu até te dei um monte de créditos pela última missão. A Associação de Heróis não te deu nenhuma recompensa? Ah, essa recompensa? Eu dividi ela igualmente com todos do grupo Fubuki. De qualquer forma, só não esqueça de me pagar. E aí é. Ron respondeu com uma voz arrastada e preguiçosa. Ele poderia facilmente tirar ouro ou pedras preciosas do inventário do seu sistema e pagá-la imediatamente, mas tentar explicar tudo isso seria uma dor de cabeça. Não era como se fosse uma dívida enorme, ele poderia simplesmente trocar alguns bens por dinheiro mais tarde e pagá-la na mesma hora. A brisa da noite bagunçava suavemente seus cabelos. Comparado aos mundos de One Piece e Demon Slayer, o ar aqui tinha um sabor distintamente urbano, menos liberdade selvagem ou ameaça demoníaca e mais vida moderna. Por fim, os dois chegaram a um cruzamento e se separaram, cada um indo para casa. Naquela noite, Fubuki estava deitada em sua cama luxuosa, incapaz de parar de pensar em algo que a estava incomodando. Agora que penso nisso, por que aquele ciborgue classe S chamou um careca classe C de sensei? Ron esperava que Genos o desafiasse no dia seguinte, mas isso não aconteceu, o que, para ser honesto, o surpreendeu. Após aquele breve fim de semana, Fubuki liderou o grupo Nevasca de volta às cidades Z e áreas próximas para continuar seu trabalho heróico. As cidades permaneceram calmas e pacíficas. Ron, por outro lado, adotou um ritmo de vida urbano casual, quase hedonista, vagando durante o dia em busca dos melhores pratos e sobremesas, depois vagando de bar em bar à noite experimentando bebidas finas e acordando a cada manhã na cama de uma mulher diferente. Relaxado, sem pressa, completamente à vontade. Esse estilo de vida durou 4 dias inteiros. No 5º dia, depois de ouvir de Genos que os heróis da classe C seriam retirados da lista se não realizassem nenhum trabalho heróico por uma semana, um homem careca de capa começou a correr loucamente pela cidade com uma expressão assustadora e a uma velocidade estonteante, como um demônio solto. Capítulo 312. Onde estão os monstros? Onde está o monstro destruindo a cidade? Depois que Saitama saiu correndo de volta para casa, Genos, que acabará de passar por mais uma atualização de desempenho e se preparara mentalmente para o que estava por vir, olhou fixamente para o contato exibido na tela do celular. Seus olhos se estreitaram ligeiramente antes de finalmente apertar o botão de chamada. Moshi Moshi.
você está livre hoje. Em um café de sobremesas, usando um boné de beisebol, Ron deu uma mordida preguiçosa em seu parfait de alta qualidade, sorrindo enquanto falava ao telefone. Não tenho nada para fazer. Quando e onde? Hoje às 15 horas. Cidade Z, o bairro abandonado. Entendi. Clique. A chamada terminou. Ron olhou para as horas. Eram apenas 13h30. Sem pressa. Ele voltou a apreciar tranquilamente a sobremesa à sua frente. Ah, certo. Algo passou pela cabeça de Ron. Ele pegou o telefone novamente, digitou uma mensagem rápida com uma mão e a enviou. Naquele momento, Fubuki estava liderando o grupo Nevasca em uma missão de patrulha perto da cidade Z, atualmente dentro dos limites da cidade F. Entre os 74 membros do grupo Nevasca, cada um deles um herói da classe B, estava uma garota de terno preto com um único rabo de cavalo, conhecida como Lírio do Cajado de 3 seções. Ela segurava o casaco de Fubuki nos braços, observando sua líder dar ordens com a postura de uma rainha. Seus olhos brilhavam de admiração. De repente, o casaco nos braços de Lily começou a vibrar. Um telefone. Lily pescou, deu uma olhada e então gritou. Capitão. Obrigado. Fubuki se aproximou e pegou o telefone dela. Um olhar para a tela e seus olhos se aguçaram ligeiramente. 3 horas e já é 1h40. Lily, quanto tempo levaria para chegar ao distrito abandonado de Cidade Z a partir daqui? Lily piscou surpresa, pensou seriamente por um momento e então respondeu. Se pegarmos o trem levará umas 2 horas. De carro, talvez 1h30 no máximo. Vamos. Sem hesitar, Fubuki agarrou a mão dela e correu em direção a um sedã preto estacionado ali perto. Cá, capitão? Cílios e Macaco da Montanha, segundo e terceiro colocados na classe B, respectivamente, correram afobados. O que está acontecendo? Aonde você está indo? E a situação aqui? Tenho algo para resolver. Macaco da Montanha, Cílios, vou deixar este lugar para vocês. Sem dizer mais nada, Fubuki e Lily desapareceram na estrada, deixando o resto do grupo Fubuki parado em completa confusão. 14h30. Cidade Z. O distrito abandonado. Então está aí a chamada Cidade Fantasma, do distrito abandonado de Cidade Z, com certeza está desolada e caindo aos pedaços. Spring Mustachio, rank 33 da Associação de Heróis da Classe A, acariciou seu bigode encaracolado enquanto olhava ao redor. Bem, considerando a frequência com que monstros aparecem aqui, seria estranho se alguém ainda vivesse aqui. Golden Ball, 29º posto da Classe A, usando um boné branco. Tinha um pirulito na boca e as 2 mãos nos bolsos. Vamos acabar logo com essa investigação. Os 2 heróis passeavam pelas ruas assustadoras, conversando enquanto caminhavam. A atividade monstruosa da cidade Z está muito acima de qualquer outro lugar. Tem piorado ao longo dos anos. Principalmente monstros de alto nível. Muitos moradores se mudaram quando a situação saiu do controle. É por isso que só os serviços básicos, como água e eletricidade, ainda funcionam nesta área. Virou basicamente uma cidade fantasma. Aposto que os preços dos terrenos aqui estão muito baratos agora. Para de brincar. Você não ouviu os boatos? Dizem que tem um monstro assustador espreitando por aqui. Coisa de filme de terror mesmo. Claro que eu vi. Provavelmente foi por isso que a associação nos enviou para verificar. Estamos prestes a atingir a zona interna. Fiquem atentos. Eu sei. À medida que se aprofundavam no distrito abandonado, os prédios ao redor ficavam mais dilapidados, cobertos de cicatrizes de batalhas passadas e destruição. Para monstros aparecerem aqui com tanta frequência, deve haver algum tipo de segredo escondido neste lugar. Sim, esse é o mistério. As pessoas têm todo tipo de teoria. O Spring Mustachio parou de falar no meio da frase. Seu rosto ficou rígido. A expressão de Golden Ball também mudou. Eles sentiram isso, uma presença. Num piscar de olhos, ambos os heróis assumiram posições de luta, com os olhos fixos em uma sombra à frente. Aquilo era um monstro agora há pouco? Ainda não tenho certeza, mas é difícil imaginar que ainda haja civis morando aqui. Vamos dar uma olhada. Sem hesitar, os 2 heróis correram em direção à fonte da perturbação. O que eles descobriram foi uma figura enorme, encharcada e pingando, com o corpo inteiro coberto por fios escorregadios, parecidos com algas marinhas. Suas expressões endureceram. Monstro? Humanos? A criatura coberta de algas marinhas piscou com leve surpresa ao ver os 2 heróis que se aproximavam. 14h45. Ron chegou ao distrito abandonado. A cena com a qual ele se deparou. O monstro das algas tinha acabado de deixar Golden Ball inconsciente e deixado Spring Mustachio espancado, machucado e ensanguentado. Sua preciosa espada jazia estilhaçada ao lado dele. Enquanto isso, o monstro não tinha um único arranhão. Então é por isso que ninguém quer morar aqui. Monstros como esse só vagando por aí? Eu também me mudaria. Spring Mustachio ofegou. Pouco antes de perder a consciência, conseguiu vislumbrar uma figura caminhando lentamente em sua direção, vinda do outro lado da rua. Um jovem, usando um boné de beisebol. Você viu? Os olhos do Spring Mustachio se arregalaram de alarme. Reunindo o que lhe restava de força e força de vontade, ele gritou para a figura. Não se aproxime. Corra, corra. O monstro zombou. Chato. Tão chato. Humanos heróis, vocês são todos tão fracos. Estou farto deste jogo. Por que vocês não morrem logo? Com um movimento rápido do braço, um fio de alga dura como aço cortou o ar como um chicote, mirando diretamente na figura que se aproximava. As pupilas de Spring Mustachio se encolheram de horror. Mas então, o jovem levantou a cabeça. Sob a aba do boné, 2 olhos azul e safira brilhavam fracamente e dentro deles, um brilho de luz carmesim de espada. Aquele fio de alga marinha explodiu em uma tempestade de cortes brilhantes, desfeito em 1000 pedaços em um instante. E então, uma luz de espada carmesim, espessa como um tanque de água, desceu do céu como uma punição divina.
O monstro das algas piscou, confuso. Antes que pudesse reagir, seu corpo inteiro foi engolido e apagado pelo golpe radiante. Quando a luz se apagou, tudo que restou foi uma enorme cratera no meio da rua, de profundidade incomensurável. Capítulo 313. Spring Mustachio não conseguia acreditar no que via. Há poucos momentos, aquele monstro de algas aterrorizante, que havia nocauteado a Golden Ball de nível 29 da classe A com um só golpe e desviado todos os seus ataques sem esforço. Alguém tão poderosamente avassalador que ele nem conseguia imaginar vencer. Havia sido completamente aniquilado diante de seus olhos, desintegrado em nada por um único clarão de luz de espada que desceu dos céus. Aquele era um herói classe S? Poderia ser um Atomic Samurai? Ele lutou para permanecer consciente, forçando-se a olhar para a figura. Não é o Atomic Samurai. Embora sua visão já estivesse começando a ficar turva, ele ainda conseguia distinguir o contorno de um jovem alto e esguio. Não era um Atomic Samurai e, de fato, sua figura não correspondia a nenhum herói classe S conhecido. Quem é esse cara? Naquele momento, a figura do boné de beisebol parou. Estrondo. Com um rugido de fogo e motores, algo caiu do céu com um boom ensurdecedor, aterrissando pesadamente na rua bem em frente ao Spring Mustachio. O coração de Spring Mustachio deu um pulo. Não me diga, outro monstro? Ele tentou levantar a cabeça, mas sua consciência que se esvaía não aguentou mais. A última coisa que viu foi uma figura loira em pé, de costas para ele, e então tudo ficou escuro. Genos se virou e olhou para o inconsciente Spring Mustachio, depois para Golden Ball, que jazia semi-enterrado nos escombros próximos. Ele reconheceu instantaneamente os dois heróis da classe A. Passando o olhar pelos destroços ao redor e pela enorme cratera sem fundo no meio da rua, ele rapidamente chegou a uma conclusão. Ele olhou para Ron e perguntou, aquele ataque agora foi você? Ron sorriu fracamente, mas não respondeu. Genos olhou para ele, estreitando os olhos. Assim como o sensei disse, você é forte. Bum! O chão sob os pés de Genos explodiu enquanto seu corpo desapareceu em um instante. No segundo seguinte, ele reapareceu atrás de Ron, seu punho brilhando de energia enquanto ele desferia um soco poderoso. Mas o ataque foi interrompido, capturado com precisão por uma única mão. Ron nem se virou. Não se moveu um centímetro. As pupilas de Genos encolheram em choque. Esse cara, ele saltou para trás instantaneamente, recuando mais de 10 metros num piscar de olhos. Você nem diz uma palavra antes de atacar, que impaciência comentou Ron, ainda de costas enquanto verificava casualmente o celular. 14h50. Genos estava pronto em posição de batalha, com o olhar fixo no jovem à sua frente e a tensão crepitando no ar. Tudo bem então, vamos começar. No momento em que as palavras saíram dos lábios de Ron, zap! Um raio laser fulminante do canhão de Genos atravessou a cabeça de Ron, mas era apenas uma imagem residual. Tão rápido. Usando tecnologia de detecção de vida, Genos antecipou o movimento de Ron e levantou o braço para bloquear o chute, mas aquela força monstruosa era simplesmente avassaladora. Bum! Genos foi lançado como uma bala de canhão, colidindo com um prédio próximo e reduzindo-o a escombros. Enquanto isso, depois de passar por uma dúzia de sinais vermelhos, Fubuki e Lily chegaram ao local em alta velocidade. Eles correram em direção à parte abandonada da cidade. Senhora Fubuki, por que estamos indo para esta cidade fantasma? Um monstro apareceu? Perguntou Lily, confusa e sem fôlego. Não. Então por que nós estamos? Você verá quando chegarmos lá. De volta com Saitama. Depois de correr o dia todo, ele finalmente conseguiu encontrar um monstro, derrotou-o com um soco e, feliz da vida, cumpriu suas obrigações de herói. Ele parou em um supermercado de desconto próximo, comprou algumas compras e começou a voltar para casa. Ao entrar no distrito abandonado onde morava, ele avistou Fubuki e Lily se aproximando. Não é aquela mulher da loja de udon outro dia? O que vocês dois estão fazendo aqui? Saitama, carregando sacolas plásticas nas duas mãos, olhou para eles com curiosidade. Você mora aqui? Fubuki perguntou em choque. Saitama sentiu. Isso é estranho? Lily ficou atordoada. Alguém realmente mora nesta cidade fantasma? E é um careca. Saitama ergueu uma sobrancelha. Então, por que você veio aqui? Tem algum monstro ou algo assim? As palavras mal saíram de sua boca quando... Bum! Uma grande explosão iluminou o céu à distância. Saitama se virou na direção do som e piscou. Genos? Ali. Fubuki imediatamente correu em direção à explosão com Lily a reboque. Após uma breve pausa, Saitama também o seguiu. Quando os três chegaram ao local, uma figura caiu do céu como um meteoro, atingindo a rua em ruínas e deixando para trás uma enorme cratera de pelo menos 10 metros de largura. Deitado lá dentro com seu corpo mecânico destruído e faiscando, estava Genos completamente derrotado. Os olhos de Lily se arregalaram. Esse é o herói classe S, o ciborgue demônio? Ele foi espancado desse jeito? Que tipo de monstro poderia fazer isso? Seria uma ameaça de nível dragão? Não é um monstro, disse Fubuki calmamente, olhando em uma direção. Lily seguiu seu olhar. Ali de pé sobre as ruínas, estava um belo jovem com penetrantes olhos azuis e cabelos negros, limpos e na altura dos ombros, que flutuavam suavemente ao vento. Seus braços estavam cruzados. Ele permanecia imaculado em meio à destruição. Lily olhou incrédula. Um humano? Genos gemeu e saiu lentamente da cratera. Agora totalmente ciente da força de Ron, ele levantou ambas as mãos, seus braços mecânicos se movendo enquanto todos os seus canhões se fixavam em seu alvo, brilhando com poder concentrado. Incineração. Genos, Saitama murmurou, franzindo levemente a testa. Canhão. Com os olhos em chamas, Genos disparou seu mais poderoso canhão de incineração, e a explosão atravessou a rua, vaporizando tudo em seu caminho com uma força devastadora. Fubuki e Lily ficaram completamente sem palavras.
Então esse era o poder de um herói da classe S. Mas enquanto se maravilhava com a força de Genos, Fubuki não conseguia tirar os olhos do jovem parado nas ruínas. Ron, que nem tentou se esquivar do ataque. Ele vai encarar isso de frente? Sem chance. Esse tipo de força destrutiva não era algo que nem mesmo um mestre em artes marciais como Bang poderia suportar. Bum! A explosão terminou. Genos ficou parado no lugar, ofegando pesadamente, seu corpo fumegando devido ao esforço. À sua frente a rua havia sido queimada, transformando-se em um caminho reto e enegrecido com centenas de metros de extensão. Todos os prédios em seu caminho haviam sido reduzidos a cinzas. O chão parecia lava derretida borbulhando de calor. O ar cintilava com distorção. Fubuki e Lily ficaram completamente atordoadas. Que poder destrutivo terrível! Será que alguém realmente sobreviveria a isso? Fubuki sussurrou, mas então sua voz sumiu. Porque de dentro daquele inferno derretido, uma figura humana emergiu. Ele ainda está vivo? Que bom, Saitama suspirou aliviado. Genos observou incrédulo enquanto Ron caminhava calmamente pela rua derretida, completamente ileso. Impossível. Ron desapareceu. E no momento seguinte, ele estava bem na frente de Genos. Antes que Genos pudesse reagir, uma mão pressionou seu ombro e jogou metade de seu corpo no chão. O jovem olhou para ele e sorriu. Impossível? Por quê? Capítulo 314. Genos olhou fixamente para o jovem à sua frente, com apenas um pensamento ecoando em sua mente. Poderoso. Extremamente poderoso. Assim como Sensei, uma força descomunal. Ao lado dele, Fubuki e Lily estavam igualmente atônitos. Receber um ataque desses de frente, sem um arranhão, e com um único golpe, nocautear o recém-promovido herói classe S, o ciborgue demônio? Inacreditável. Acho que seu nome é Ron, certo? Você é muito forte. Saitama, segurando 2 sacolas plásticas de supermercado, aproximou-se e olhou para Ron com visível interesse. Quer brigar comigo algum dia? Ron retirou a mão do ombro de Genos e deu um sorriso descontraído. Passo talvez da próxima vez. Saitama sorriu. Certo, então está combinado. Mais tarde naquele dia, Saitama trouxe Genos, que estava gravemente ferido, de volta para casa. Ron, junto com Fubuki e Lily, saiu da zona abandonada, entrou no carro e voltou para o centro de Cidade Z. Depois de deixá-lo em casa, Lily, dirigindo em direção à Cidade F com Fubuki no banco de trás, não conseguiu conter sua curiosidade. Senhora Fubuki, quem é exatamente aquele homem? Não sei. Fubuki sentou-se com o queixo apoiado na mão, olhando pela janela. Mas eu realmente gostaria de descobrir. Deveríamos denunciar isso à Associação de Heróis? Não por agora. Entendido. Enquanto isso, na sede da Associação de Heróis, Golden Ball e Spring Mustachio relataram tudo o que sabiam, mas apesar de vasculharem todos os heróis registrados e monstros conhecidos, a associação não conseguiu encontrar uma única pessoa que correspondesse à descrição do homem misterioso. Mas a devastação naquela rua, aquilo não era mentira. Agora não havia como negar. Dentro da Cidade Z, escondia-se uma misteriosa potência desconhecida pela Associação de Heróis. Embora Fubuki, Genos e Saitama soubessem exatamente quem era, nenhum deles fez uma denúncia. Fubuki permaneceu em silêncio porque havia feito uma promessa a Ron. Genos não relatou o ocorrido por pura vergonha, ele havia perdido para Ron. E o Saitama, bem, ele simplesmente se esqueceu disso. E assim, de repente, o incidente desapareceu da memória pública. Os dias de paz continuaram por algum tempo. Ron, após ter trocado informações de contato com Saitama e Genos, visitou a casa de Saitama na Cidade Fantasma mais algumas vezes nos dias seguintes. Como ele sempre trazia ingredientes de alta qualidade, Saitama passou a gostar cada vez mais dele. Quanto a Fubuki, Ron a ajudou a sair das sombras, lidando com monstros que estavam além das capacidades do grupo Nevasca. O mérito, é claro, sempre ia para Fubuki e sua equipe. Graças a isso, a reputação do grupo Nevasca em Cidade Z começou a disparar. Dentro da associação, as vozes que pediam a promoção de Fubuki Infernal para a classe A tornaram-se cada vez mais altas, mas ela rejeitou todas elas. Um dia, Ron recebeu uma mensagem de texto de Saitama. Ron-kun, o Genos fez um panelão de ensopado de carne com batata. Está uma delícia. Quer vir aqui? Logo em seguida, outra mensagem apareceu, de Fubuki. Estou de folga hoje. Estou no Grand Hotel Z agora. Quer vir comigo? Já que você tem me ajudado tanto ultimamente, pensei em te pagar desta vez. PS, a comida francesa deles é muito melhor que ramen. Ron pensou por um momento e respondeu à mensagem de Fubuki. Em uma suíte privativa no Grand Hotel, Fubuki, vestida com um deslumbrante vestido de noite verde, saboreava um gole de vinho tinto com elegância e postura. Os assistentes permaneciam em silêncio de cada lado. Essa aura elegante, no entanto, se desfez no momento em que ela leu a resposta de Ron. Não sou muito fã de comida francesa. O Saitama me convidou para comer um ensopado de batatas. Quer vir? Os olhos de Fubuki se arregalaram. Ela bateu na mesa e se levantou. O quê? Ensopado de batata? Você está dizendo que isso pode competir com uma culinária de alta classe como esta? Inacreditável. Fiz essa reserva com uma semana inteira de antecedência. E no entanto, quando Ron chegou à porta da frente da casa de Saitama, Fubuki já estava lá. Por que você está me olhando assim? Eu só vim convidar aqueles dois para se juntarem ao grupo Nevasca, só isso. Com um leve rubor nas bochechas, ela colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha e virou o rosto para evitar o olhar de Ron. Tsundere clássica. A porta se abriu. Saitama olhou para Fubuki, que estava ao lado de Ron, e franziu ligeiramente a testa. Você de novo. Não me diga que está aqui para me recrutar para esse seu grupo Nevasca? Estou lhe dizendo agora. Fubuki ergueu a caixa de presente que tinha nas mãos e olhou fixamente nos olhos. Se você se juntar ao grupo Nevasca hoje, eu lhe darei 20 quilos de carne bovina de primeira qualidade. Estou dentro.
Saitama não hesitou nem por um segundo. Dentro do pequeno apartamento de Saitama, Genos, Ron e Fubuki estavam sentados ao redor de uma mesa baixa, saboreando tigelas fumegantes de ensopado de carne e carne bovina premium grelhada que Fubuki havia trazido. A televisão à sua frente exibia notícias recentes sobre surtos de monstros e atividades de heróis em várias cidades. Genos olhou de relance para Saitama. Sensei, o senhor não tem feito muito trabalho de herói ultimamente, não é? Saitama pensou por um momento. Acho que não. Só faltam 2 dias para o fim desta semana, Sensei. Genos o lembrou. Saitama suspirou. Mas sempre que quero ir procurar monstros, eles não estão em lugar nenhum. Só aparecem quando não estou procurando, um atrás do outro. Você não precisa mais se preocupar, Saitama. Agora que você entrou para o grupo Nevasca, não terá mais esse problema. Fubuki deu uma mordida na carne e declarou com confiança. Como líder do grupo Nevasca, eu vou te ajudar. Genos piscou. Sensei, você realmente entrou para o grupo Nevasca? Saitama coçou a cabeça calva e deu uma risadinha sem jeito. Ela disse que eu ganharia 20 quilos de carne de primeira se eu entrasse. Não consegui resistir. Sensei. Ron tomou um gole de vinho, seu olhar desviando-se do céu que escurecia gradualmente lá fora, e voltou a se fixar em Saitama com um leve sorriso. Os monstros estão aqui. Os 3 congelaram. No segundo seguinte, a voz do apresentador de notícias tornou-se urgente na tela da TV. Interrompemos esta transmissão para notícias de última hora. Um grupo de monstros que se autodenominam Clã do Mar Profundo desembarcou nas cidades de F, Z e C. Heróis já estão a caminho. Os cidadãos são aconselhados a dirigir-se imediatamente para a zona de evacuação mais próxima. Repito, a tela mudou para imagens de criaturas marinhas monstruosas devastando as ruas da cidade e entrando em confronto com heróis. Saitama se levantou, estalou os nós dos dedos e um brilho de excitação reluziu em seus olhos. Finalmente algo divertido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 315. Somos os mensageiros das profundezas do mar. Representamos a vontade deste planeta. Todos que nos desafiarem perecerão. Estão vendo isso? Este é o poder do clã das profundezas. Não apenas os oceanos, mas também o mundo da superfície deve nos pertencer. Um povo monstruoso com presas afiadas e tentáculos contorcidos devastava a cidade, seus membros grotescos destruindo prédios e capotando carros. As pessoas gritavam de terror, dispersando-se em todas as direções. Vocês, humanos insignificantes, agora serão meu jantar. No instante em que erguia um tentáculo para atacar a multidão em fuga, uma figura desceu do céu como um cometa. Relâmpago chute voador. Um relâmpago cortou o ar quando a figura desferiu um golpe devastador, decepando instantaneamente um dos enormes membros do monstro. As pessoas próximas suspiraram e, em seguida, explodiram em aplausos. Ah, é o Relâmpago Max. Um herói de primeira classe. Estamos salvos. Vai, Relâmpago Max. Acaba com aquela coisa. De pé, imponente diante da criatura polvo gigantesca, Relâmpago Max passou o polegar na ponta do nariz, um sorriso confiante brincando em seus lábios enquanto ouvia os aplausos. Deixe comigo. Em outro lugar, de uma praia próxima, inúmeros soldados do clã do Mar Profundo invadiram a costa, alagando a cidade. À medida que o pânico se espalhava entre as pessoas com a visão da invasão, uma lança, longa e afiada como um broto de bambu, girou no ar antes de cravar-se no coração da horda que avançava. Ferroada venenosa gigantesca de redemoinho. Classificado em 10º lugar entre os heróis de classe A, Stinger havia chegado. Uma horda de monstros apareceu na cidade J, autodenominando-se Clã das Profundezas. Eles estão atacando qualquer um que vem. Vários heróis de classe A estão enfrentando-os, mas estão tendo dificuldades. Associação de Heróis, solicitamos reforços imediatos. A Associação de Heróis emitiu um alerta. Esta ameaça foi classificada como nível Tigre. Recomenda-se aos cidadãos que se mantenham afastados da área. Nuvens escuras se acumularam no céu. Saitama e Genos já haviam saído do apartamento no momento em que o alerta foi transmitido pela TV. Agora, eles corriam pela via expressa em direção à cidade J. Quanto falta para chegar à cidade J? Não falta muito, mas ainda está estranhamente silencioso. Sensei, vou na frente. Avisarei quando chegar. Enquanto Genos falava, sua velocidade aumentou repentinamente, deixando para trás apenas um estrondo sônico. Ei, espere. Saitama gritou atrás dele, mas Genos já havia desaparecido muito à frente. Nesse exato momento, aviso de emergência. Aviso de emergência. A Associação de Heróis elevou o nível de ameaça de tigre para demônio. Repetindo. Correndo a toda velocidade, Saitama coçou a bochecha preguiçosamente. Demônio de novo, hein? Por outro lado, alguns heróis de classe B e classe C que pretendiam oferecer apoio desistiram imediatamente após ouvirem a atualização. Nível demoníaco. De jeito nenhum vamos entrar lá. Esqueça. De qualquer forma, só atrapalharíamos os heróis de classe A. Quartel-General da Associação de Heróis. O membro da equipe exclamou alarmado. O nível de desastre de repente subiu para demônio? O que aconteceu? Stinger foi neutralizado. O quê? Por quem? Um monstro que se autodenomina Rei do Mar Profundo acaba de aparecer na cidade J. Ele é poderoso e Relâmpago Max está lutando contra ele agora. O funcionário de óculos ajustou seus com voz sombria. Mas será que Relâmpago Max sozinho conseguirá lidar com algo forte o suficiente para derrotar Stinger? Um herói de classe S, prisioneiro Poripuri, já escapou da prisão e está a caminho. Além disso, o herói recém-promovido à classe S, Ciborgue Demônio, também está a caminho. Com 2 heróis de classe S envolvidos, devemos ficar bem. Na rodovia que liga a cidade Z à cidade J, um elegante carro preto corria em alta velocidade pela estrada molhada. Ao volante, Fubuki olhou para o celular que vibrava. Seus olhos se estreitaram enquanto lia as últimas informações.
Até o Stinger foi derrotado. Ameaça de nível demoníaco. Esse monstro deve ser muito forte. Ela olhou para o banco do passageiro, onde Ron estava sentado, observando em silêncio a paisagem através da janela salpicada de chuva. Seu aqui da observação se manifestou intensamente. Num instante, uma cena de rua distante surgiu em sua mente. O Rei do Mar Profundo, depois de derrotar facilmente Relâmpago Max, agora enfrentando o herói de classe S prisioneiro Puri e o fugitivo Sonic. Ei, você está me ouvindo? Perguntou Fubuki franzindo a testa. Ron desviou o olhar e olhou para o céu tempestuoso. Vai chover. Fubuki franziu a testa. Do que você está falando? Nada demais. Só que, este carro é muito lento. Quando chegarmos, a verdadeira diversão já terá acabado. Vou sair primeiro. Com um lampejo de luz em seus olhos da reencarnação, Ron desapareceu do banco do passageiro. Fubuki suspirou, já acostumada aos seus métodos bizarros. Escute com atenção, disse o Rei do Mar Profundo, imponente sobre o prisioneiro Puri caído. Quando você luta contra alguém como eu, precisa lutar para matar. Cada golpe deve carregar uma intenção assassina. Assim, bam. Ele sorriu com um deleite selvagem enquanto olhava para o herói derrotado. Muito divertido. Então, ele se virou para outra figura com o uniforme de presidiário, Sonic. Você também quer cruzar espadas comigo? Naquele instante começou a chover. Nas ruas escorregadias, Rei do Mar Profundo e Sonic se enfrentaram. Enquanto isso, Genos continuou correndo em direção ao local, seguindo as instruções da Associação de Heróis. Infelizmente, Saitama se perdeu no caminho. Mas por acaso, ele se deparou com um homem pedalando com força em uma bicicleta. Cavaleiro sem licença. Cavaleiro sem licença piscou em reconhecimento. Espere, você não é aquele cara da classe C. Dentro de um enorme abrigo antiaéreo em forma de cúpula, multidões de civis haviam se refugiado, juntamente com vários heróis de diferentes patentes, classe B, classe C e até mesmo alguns da classe A. Capítulo 316. A chuva na cidade J estava ficando mais forte a cada minuto. Todos os outros membros da tribo das profundezas que haviam desembarcado já haviam sido eliminados por diversos heróis de classe A enviados para a costa. Apenas o Rei das Profundezas permanecia invicto. Sonic, que estava desarmado e sem equipamento, enfrentou o Rei do Mar Profundo, cuja força se tornará ainda mais assustadora na chuva. Percebendo-se em desvantagem, ele optou por recuar por enquanto. Ele fugiu? Tanto faz. Gente insignificante como ele não merece meu tempo. O Rei do Mar Profundo voltou seu olhar para o grande abrigo antiaéreo em forma de cúpula ao longe. Eu consigo sentir tantas auras, todas vindo de lá. Tantos aromas humanos deliciosos. Ele lambeu os lábios, um sorriso sedento de sangue se estendendo por todo o seu rosto. O Rei do Mar Profundo dobrou ligeiramente as pernas e, de repente, impulsionou-se com uma força explosiva, rachando o chão sob seus pés. Com essa tremenda explosão de energia, seu corpo enorme foi lançado ao ar, voando em direção ao abrigo antiaéreo a 100 metros de distância. Naquele instante, Genos acabará de chegar por perto. Ele estreitou os olhos enquanto encarava o abrigo à frente. Tantos sinais vitais. Será que é aquele o abrigo? Uma voz ligeiramente ansiosa crepitou no fone de ouvido, vinda de um membro da equipe da Associação de Heróis. Genos-kun, o monstro conhecido como Rei do Mar Profundo já entrou no abrigo antiaéreo bem à sua frente. Vários heróis estão tentando detê-lo, mas provavelmente não aguentarão muito tempo. Por favor, apresse-se. Entendido. Espero chegar a tempo. Com o impulso dos pés, Genos ativou seus propulsores, acelerando rapidamente em direção ao abrigo. Em outro lugar, as ruas encharcadas pela chuva estavam estranhamente vazias. O ciclista sem licença pedalava sua bicicleta em meio ao aguaceiro, com Saitama na garupa. Eu estava completamente perdido e não sabia o que fazer. Sua aparição me salvou de muitos problemas, disse Saitama, agradecido. Não precisa agradecer, Saitama-kun. Afinal, nós dois somos heróis classe C, é natural que nos ajudemos, respondeu o cavaleiro sem licença com um sorriso. E para ser sincero, saber que outra pessoa também está indo para lá para dar uma mãozinha, isso realmente me anima. Saitama coçou a bochecha. É mesmo? Voxax. Uma figura passou por eles a uma velocidade tão alta que era impossível acompanhar com os olhos, desaparecendo num borrão. Saitama virou a cabeça, confuso. Quem era aquele agora há pouco? O que houve? Perguntou o motociclista sem licença, sem ter visto absolutamente nada. Saitama saltou da bicicleta. Tenho quase certeza de que algum tarado pelado acabou de passar correndo por nós. Ele pode estar lutando contra um daqueles monstros lá na frente. Talvez ele saiba de alguma coisa. Vou lá perguntar rapidinho para ele e já volto. Antes que o cavaleiro sem licença pudesse impedi-lo, Saitama já havia disparado para longe. Seguindo a silhueta de Sonic se afastando, Saitama chegou a um cruzamento vazio. Em pé sob a chuva torrencial, ele olhou em volta. Não havia uma alma viva à vista. Ele coçou a cabeça brilhante e calva. Que estranho, com certeza havia alguém. Para onde ele foi? De repente uma figura desceu do céu, aterrissando bem na frente dele. Saitama piscou surpreso, depois se iluminou de alegria. Ronco, você também está aqui? Ron acenou com a cabeça. Eu não tinha nada melhor para fazer, então pensei em dar uma passada. Saitama olhou para ele com admiração declarada. Ron permanecia imaculado pela chuva, como se um campo de força invisível a 1 metro de distância repelisse cada gota, mantendo-o impecável. Uau, esse é o seu poder psíquico. Isso é incrível, Ron. Ron olhou para o céu escuro e chuvoso, depois voltou a atenção para o senhor demônio careca, encharcado e um pouco desgrenhado à sua frente e deu uma risadinha. Com a sua força, imagino que dissipar essa tempestade seria fácil para você, não é?
Talvez, respondeu Saitama, esfregando a bochecha, mas acho que é melhor usar a força para proteger os outros. É isso que significa ser um herói, não é? Dedicar todas as suas forças para proteger os outros. Então é isso que define um herói, né? Ron lançou-lhe um olhar profundo e pensativo. Então acho que realmente não quero ser um herói. Ron, você viu o Genos? Não, mas eu sei onde ele está. Quer ir comigo? Sim. Os dois caminharam lado a lado em direção ao abrigo para vítimas do desastre. Dessa vez, o monstro é forte? Para a maioria das pessoas, com certeza. Mas para nós dois, é fraco. Entendi. Voxax! Uma poderosa rajada de chamas irrompeu da direção do abrigo, rugindo em direção a eles como uma flecha flamejante. Saitama desferiu um soco casualmente. Com a simples onda de choque de seu soco, ele dispersou completamente o ataque intenso. Esse é um dos golpes do Genos, disse Saitama, reconhecendo-o imediatamente. Ron olhou na direção da explosão. Parece que a briga já começou. Você acha que Genos vai ficar bem? Saitama pareceu ligeiramente preocupado. Vou verificar primeiro. E com isso, Ron desapareceu de vista num instante. Dentro do abrigo antiaéreo, vários heróis de classe A, classe B e classe C já haviam sido arremessados como moscas pelo Rei do Mar Profundo e agora jaziam inconscientes no chão. Felizmente, Genos chegou a tempo e enfrentou o monstro imediatamente. Após ter sido completamente derrotado por Ron anteriormente, Genos aprimorou seu equipamento mais uma vez. Sua força havia melhorado significativamente. Contra o Rei do Mar Profundo, agora fortalecido e classificado em algum lugar no nível de ameaça demônio, Genos conseguia se defender. Mas com tantos civis presentes, ele não pôde usar todo o seu arsenal destrutivo. Sem outra opção, lutou usando apenas os punhos e foi sendo gradualmente encurralado. Dentro do abrigo, os civis aterrorizados observavam ansiosamente enquanto as duas figuras se enfrentavam repetidamente. Bum! Um golpe violento fez Genos cair no chão. Quando a fumaça se dissipou, todos o viram estendido ali, um braço arrancado, as partes mecânicas do rosto expostas. A multidão empalideceu de medo. Nem mesmo um herói de classe S consegue derrotar essa coisa? Como? Como isso pôde acontecer? Não perca, demônio ciborgue. Droga! Estamos completamente indefesos. Em pé diante da multidão, Genos encarava o Rei do Mar Profundo que rastejava para fora dos escombros, sua voz baixa e firme. Talvez eu não consiga derrotar essa coisa, mas enquanto eu a estiver segurando, saia daqui agora. A multidão finalmente saiu do transe e correu em direção à saída. O Rei das Profundezas esboçou um sorriso distorcido. Tentar fugir? Nem pensar. Nenhum de vocês vai escapar. Com uma risada estridente e maníaca, avançou diretamente contra as pessoas em pânico. Genos pisou fundo no chão, impulsionando-se rente ao solo. Num piscar de olhos ele estava embaixo da fera, desferindo um chute poderoso que a lançou para o ar. Olha o relâmpago. Esmagamento de metralhadora. Seguiu-se uma rápida troca de golpes. Genos foi arremessado para o céu, enquanto o Rei do Mar Profundo levou um soco direto que amassou seu ombro para dentro. Entre os evacuados, uma jovem que estava sendo arrastada gritou de repente. Vai lá, vai buscá-lo, irmãozão. Cala sua boca. Enfurecido pela dor que Genos causará, o Rei do Mar Profundo rugiu e lançou um jato de saliva altamente corrosiva em direção à garota. Cuidado! Os olhos de Genos se estreitaram em alarme. A garota ainda nem tinha se dado conta do que estava acontecendo. A gota ácida já estava vindo em sua direção. Deixe o pirralho derreter, zombou o Rei do Mar Profundo. Ao ouvir aquela voz fria e venenosa, Genos correu imediatamente em direção a ela, mas chegou um segundo tarde demais. No exato momento em que a garota estava prestes a ser atingida, uma figura alta surgiu do nada diante dela. Com um movimento casual da mão, a bola de cuspe mortal se espalhou antes que pudesse tocá-la, dissolvendo-se no chão e corroendo-o instantaneamente em buracos de vários tamanhos. Genos parou abruptamente, sua expressão oscilando com complexidade enquanto encarava a figura. Você. Era um jovem alto, de cabelos negros e roupas casuais. Ele se virou para a garota e sorriu gentilmente. Está tudo bem agora. A menina ficou ali parada, atordoada e com os olhos arregalados. Os outros ao redor também congelaram, olhando em choque para o estranho misteriosamente bonito. Que é aquele? Ele também é um herói? Nunca o vi antes. As veias saltaram no rosto do Rei das Profundezas enquanto seus olhos injetados de sangue fixavam o recém-chegado. Ele mostrou suas presas horripilantes. Mais um? Quantos heróis existem? Isso está ficando muito irritante. Não. Todos os olhares se voltaram para o misterioso jovem enquanto ele caminhava em direção ao Rei do Mar Profundo com uma expressão calma, quase preguiçosa. Detesto problemas. E ser um herói. Isso é o máximo de problemas que existem. Não entendi o que você quis dizer. Não importa. O Rei do Mar Profundo ergueu o braço, o olhar tomado pela sede de sangue, e desferiu um golpe violento contra Ron. No fim, todos vocês vão morrer aqui. Enquanto a terrível criatura investia contra o homem misterioso, todos ao redor instintivamente prenderam a respiração, tensos e dominados pelo pavor. Exceto Genos. Ele baixou os braços lentamente, porque ele sabia exatamente o quão poderoso Ron era. Comparado a ele, esse tal Rei do Mar Profundo não era nem digno de menção. Bum! Metade do corpo do Rei das Profundezas desapareceu. Ele encarava Ron, que ainda mantinha uma postura calma de soco. Seu punho direito estendido estava envolto em fios de aqui crepitante. A multidão ficou em silêncio atônito, boquiaberta e com os olhos arregalados. O que acabou de acontecer? Só um soco? Você só pode estar brincando. O Rei das Profundezas finalmente voltou à realidade. Olhou para o espaço vazio onde antes estava a metade direita do seu corpo. Depois, olhou novamente para o jovem de cabelos negros e sem pretensões que permanecia parado calmamente à sua frente. Suas pupilas reptilianas e selvagens tremiam violentamente. Uma sensação avassaladora de morte invadiu sua mente como uma onda gigante.
Ia morrer. Esse cara era um monstro, não havia como vencer essa luta. Tinha que correr, correr agora. Correr, o rei das profundezas finalmente se moveu. Ele bateu as patas no chão e disparou como um meteoro, atravessando o buraco enorme que Genos havia criado antes. As pessoas ainda nem tinham assimilado o que havia acontecido quando a criatura aterradora que as levará à beira do desespero fugiu para salvar a própria vida. Do lado de fora do abrigo antiaéreo, Cavaleiro Sem Licença e Saitama tinham acabado de chegar quando viram o rei do mar profundo, que estava meio desaparecido, fugindo em pânico. Você não vai escapar. Parado calmamente na entrada do abrigo, Ron ergueu a mão direita. Uma lâmina de energia etérea e brilhante materializou-se em sua mão quando ele a brandiu para baixo sem qualquer sinal de urgência. Um clarão carmesim ofuscante rasgou os céus tempestuosos como um raio. O rei das profundezas em fuga foi cortado ao meio com precisão. Uma fenda de 1000 metros de comprimento dividia a rua exatamente onde ela estava localizada. E lá no alto, as nuvens escuras se abriram em uma enorme fenda que se estendia por 10.000 metros através dos céus, como se o próprio céu tivesse sido partido ao meio. A chuva parou. A luz solar brilhante atravessou a vasta abertura nas nuvens, lançando raios dourados sobre a terra encharcada. O céu e a terra se tornaram radiantes. Genos, Cavaleiro Sem Licença e todos os outros que testemunharam essa cena ficaram boquiabertos, com os olhos arregalados e a mente em branco. Saitama, que nem sequer tivera a chance de agir, olhou para a fenda no céu. Ele sorriu. Parece que o tempo melhorou. Capítulo 317. O céu está se despedaçando. Isso só pode ser uma piada, né? Todos olhavam fixamente para o céu, seus corpos tremendo em choque. Alguns se voltaram para olhar a figura alta parada diante da entrada do abrigo, de costas para eles, banhada pela luz dourada do sol. Aos seus olhos, era como se estivessem contemplando um deus, tomados por admiração e reverência. Matar um monstro contra o qual até mesmo heróis de classe S tiveram dificuldades. Aquele tipo de poder era simplesmente inacreditável. Ron lançou um olhar para Genos atrás dele. Deixa o resto com você. E com isso, sob os olhares atônitos da multidão, sua figura desapareceu num instante. Do lado de fora do abrigo, Cavaleiro Sem Licença estava ao lado de sua bicicleta, olhando fixamente para o lugar de onde Ron havia desaparecido. Aquele cara, quem é ele afinal? Logo depois, o incidente na Cidade J repercutiu em todos os principais meios de comunicação. Últimas notícias. O monstro que devastou Cidade J foi derrotado. Cidade J testemunha o surgimento de uma misteriosa potência. Um único golpe para derrotar um monstro que nem mesmo os heróis da classe S conseguiram vencer. Não é um herói, então quem é esse jovem enigmático? Vão ser mais forte que heróis da classe S. Mais potente que a classe S. Não é um herói registrado. Identidade desconhecida. Aparência que rivaliza com a do próprio Máscara Doce. Qualquer uma dessas manchetes chamaria a atenção. Mas juntas em uma única figura, causou sensação. Em pouco tempo a internet e o mundo real estavam fervilhando de discussões sobre esse jovem misterioso. Até mesmo a expectativa habitual em torno dos heróis da classe S e o novo único do herói classe A Rank 1, Máscara de Aço Doce juntamente com seu próximo show, foi completamente ofuscado pelo incidente na Cidade J. Não que toda essa atenção tivesse o menor impacto na vida diária de Ron. Dentro da casa de Saitama na zona abandonada da Cidade Z, Ron e Saitama estavam no meio de uma sessão de jogos. Saitama segurava o controle com uma mão e coçava a cabeça com a outra. Ronkon, você está absurdamente popular agora. Você está em todas as notícias e na internet. Ouvi dizer que estão surgindo fã-clubes para você também. Sinceramente, estou um pouco com inveja. Ron tomava um gole de sua bebida com um canudo enquanto segurava o controle, com os olhos fixos na tela. Tanto faz para mim. Saitama coçou o traseiro. Mas eu também já derrotei tantos monstros fortes. Por que não recebo o mesmo tratamento? Será por causa do cabelo? Pode ser, mas acho que é mais pelo fato de ninguém saber que foi você quem os derrotou. Saitama congelou. É mesmo? Ron tomou outro gole de sua cola gelada. Onde está Genos? Acho que a Associação de Heróis o convocou. Provavelmente para algo importante. Enquanto isso, na sede da Associação de Heróis na Cidade A, Genos e Cavaleiro Sem Licença foram convocados. Ao chegarem, encontraram outros heróis de classe A já presentes, Golden Ball, Spring Mustachio e o próprio Máscara Doce. Sentado confortavelmente em uma cadeira, Máscara de Aço Doce olhou para Genos e lhe deu um sorriso amigável. E aí, Genos-kun? Nos encontramos de novo. Mas no segundo seguinte, o sorriso desapareceu. Seu olhar tornou-se cortante e frio. Um herói de classe S perdendo para um mero monstro. Você pareceu absolutamente patético. Você se lembra do que eu lhe disse da última vez, não é? Se isso é tudo que você tem a oferecer, deveria considerar renunciar à classe S. Fique à vontade para me testar quando quiser. Além disso, Genos encarou-o com um tom gélido. Eu não perdi. Os olhos de Máscara de Aço Doce se estreitaram. Os dois se encararam, seus olhares praticamente se chocando como lâminas. À margem, Cavaleiro Sem Licença observava nervosamente a tensão crescente, sem saber como intervir. Golden Ball, um chiclete, quebrou o silêncio. Então, por que fomos todos chamados aqui hoje? Spring Mustachio acariciou o bigode. Não faço ideia. Tic. E vocês se autodenominam heróis de classe A? Não conseguem nem imaginar? Todos se viraram para olhar para Máscara Doce. De braços cruzados, Máscara de Aço Doce sentou-se casualmente com uma expressão indecifrável. Obviamente é sobre aquele cara. Aquele cara? Golden Ball piscou. Spring Mustachio de repente entendeu.
Você quer dizer aquela misteriosa poderosa da cidade J? Exatamente. Nesse instante, a porta se abriu e 2 funcionários da associação entraram na sala. Um jovem de óculos e o outro um funcionário barbudo de meia idade. O mais jovem ajeitou os óculos e olhou em volta. O motivo de termos chamado vocês aqui hoje é para investigar e descobrir a identidade desse indivíduo misterioso. Os olhos de Genos piscaram levemente com isso, e Máscara de Aço Doce percebeu imediatamente. Após Cavaleiro sem licença descrever a figura que viu parada em frente ao abrigo naquele dia, Spring Mustachio assentiu com a cabeça. Sim, é a mesma pessoa que me salvou daquele monstro na zona abandonada da cidade Z. Após sua confirmação, os olhos de Máscara de Aço Doce se estreitaram mais uma vez. Os 2 funcionários trocaram olhares. O homem de meia idade se pronunciou. Parece que nossa suposição estava correta. O homem misterioso na cidade J é a mesma figura que apareceu diversas vezes na zona desabitada de cidade Z. Zona abandonada de cidade Z. Máscara de Aço Doce guardou esse detalhe na memória. O oficial mais jovem se virou para Genos. Genos-kun, você tem alguma pista sobre a identidade desse indivíduo? Todos os olhares se voltaram para ele. Genos fez uma pausa e em seguida balançou a cabeça lentamente. Não, eu também não tenho certeza. Eu vejo. Após a reunião, do lado de fora da sede da associação, Máscara Doce bloqueou o caminho de Genos. Você deve saber alguma coisa sobre ele. Isso não tem nada a ver com você. Eles caminhavam lado a lado, aparentando civilidade, mas a tensão era palpável, como se uma briga pudesse começar a qualquer momento. Genos olhou de soslaio. Por que você está aqui hoje? Você não tem nenhuma ligação com ele. Não é óbvio. Vim para identificá-lo. Máscara de Aço Doce tirou um par de óculos escuros do bolso e os colocou, com um tom gélido. A popularidade do meu último único foi completamente ofuscada por aquele ninguém. Isso me irrita. Ele olhou para Genos novamente. Esses tipos misteriosos sempre acham que são intocáveis. Mas tire-os das sombras e você verá. A maioria deles não é o que parece. Foi por isso que vim hoje. Embora, francamente, eu esteja decepcionado com o que encontrei. O que você fará se o encontrar? Testar se ele realmente faz jus a toda essa expectativa. E se não fizer? Por trás daquelas lentes escuras, os olhos de Máscara de Aço Doce brilhavam friamente. Genos pressentiu a intenção assassina e olhou para ele. Então sugiro que você não faça nada imprudente. Dito isso, Genos não disse mais nada. Ele saiu da associação de heróis em alguns saltos rápidos e desapareceu na distância. Máscara Doce ficou parada na entrada, observando partir, com os olhos semicerrados mais uma vez. Então você sabe de alguma coisa. Zona abandonada de cidade Z, hein? Capítulo 318. 5 dias se passaram desde a invasão da cidade J pelo clã do Mar Profundo. A verdadeira identidade daquele misterioso e poderoso indivíduo permanecia um enigma. Nem mesmo a associação de heróis conseguia fornecer informações concretas sobre ele, apenas que ele não era um herói registrado. Apesar do mistério, o burburinho online em torno do homem desconhecido continuou a crescer, dia após dia. Durante 5 dias consecutivos, ele dominou as paradas de tendências, superando até mesmo o último único de Máscara de Aço Doce e o evento de herói de alto nível da classe S Rank 2, Tornado Terrível. Sua base de fãs estava crescendo a uma velocidade impressionante. Fã-clubes que inicialmente tinham apenas alguns milhares de membros rapidamente se transformaram em grupos com centenas de milhares de integrantes. E agora, os internautas deram ao poderoso lutador sem nome um codinome não oficial, mas reverente no estilo de um herói, Mestre da Espada. Aquele único golpe que rachou os céus. Deixou uma impressão profunda demais para ser esquecida. Mesmo agora, inúmeras pessoas acorrem à cidade J, apenas para vislumbrar o abismo de 1000 metros de comprimento aberto na rua por aquele golpe. Estar diante da enorme fenda com mais de 10 metros de profundidade, 2 metros de largura e mais de 1 quilômetro de comprimento, era a única maneira de começar a compreender a força descomunal por trás daquela lâmina. Era como se um deus que tivesse atingido o ápice da esgrima tivesse descido ao reino mortal. Foi por isso que entre as dezenas de milhares de apelidos propostos online, aquele que finalmente pegou, aquele que melhor representava o domínio absoluto na esgrima, foi Mestre da Espada. Cidade J. A fenda de 1 quilômetro de extensão tornou-se um espetáculo local, atraindo multidões de curiosos. Em silêncio diante da terra marcada por cicatrizes, estava o samurai atômico, herói de classe S Rank 4, vestido com uma roupa tradicional de samurai e usando um chapéu de palha. Ele havia viajado até ali com 3 de seus discípulos. O samurai atômico olhou fixamente para a fenda colossal. Ao lado dele, Yayan, um herói de classe A Rank 2, olhava para o chão incrédulo. Mestre, isso foi mesmo causado por um golpe de espada? Samurai atômico estreitou os olhos encarando a fenda. Yayan, como espadachim, você não consegue sentir a aura persistente da espada. Essa era toda a resposta necessária. Yayan e os outros 2 discípulos, Okamaitachi, Rank 3 da classe A, e Bushidril, Rank 4 da classe A, empalideceram ao ouvirem aquelas palavras. Inconscientemente engoliram em seco. Um golpe de espada que rasgou os céus, dispersou uma tempestade torrencial e deixou para trás um abismo deste tamanho. Parecia algo saído diretamente da mitologia. Até então, eles acreditavam que seu mestre já havia atingido o ápice da esgrima, um pico intransponível que eles só podiam sonhar em perseguir por toda a vida. Mas, estando ali diante disso, nem mesmo a maior fé em seu mestre lhes permitia imaginar que ele desferiria um golpe como aquele. Quem fez esse rabisco? Essa pessoa já havia transcendido o reino da humanidade. Ela havia alcançado uma dimensão tão distante, tão de outro mundo, que nem sequer conseguia compreendê-la.
Samurai atômico desviou lentamente o olhar do abismo para o céu acima, com uma expressão complexa no rosto. Pensar que existe alguém neste mundo com tanto poder. Só a aura deixada por sua espada foi suficiente para apagar completamente minha vontade de lutar. Comparado a ele, ainda tem um longo caminho a percorrer. Mestre da espada, hein? É realmente o nome perfeito. Um brilho tênue cintilou em seus olhos. Um dia quero presenciar pessoalmente a sua habilidade com a espada. Cidade Z, Distrito Central, mansão de Blizzard. Cheguei, exclamou Fubuki ao retornar de suas atividades no grupo Nevasca. No instante em que entrou, viu Tatsumaki flutuando no ar, resmungando enquanto segurava um tablet. Mestre da espada. Que nome idiota é esse? E ele nem é um herói. Curiosa, Fubuki aproximou-se da irmã. Do que você está falando, maninha? Veja você mesma. Com um suspiro irritado, Tatsumaki jogou o tablet para ela. Fubuki olhou para a tela. Era uma notificação da Associação de Heróis. Após deliberação interna do Conselho de Administração, o misterioso personagem poderoso que apareceu em Cidade Z e Cidade J recebeu oficialmente o codinome Mestre da Espada. Ponto. Viram só? Aquele cara nem é um herói registrado, e mesmo assim ganhou um codinome tão maneiro. Totalmente injusto. Tatsumaki, vestida com seu habitual vestido preto de fenda alta, flutuava no ar com os braços cruzados e um bico no rosto. Mas com sua aparência delicada e traços infantis, até mesmo essa expressão de irritação parecia adoravelmente tsundere. Embora tecnicamente ela fosse mais velha que Fubuki, um monstro de nível demônio, eu poderia ter eliminado aquela coisa com um estalo de dedos. Se eu não estivesse ocupado naquele dia, aquele cara nem teria tido a chance de aparecer. E a associação simplesmente vai lá e argue. Ela não parava de desabafar. Enquanto isso, a mente de Fubuki ainda estava focada na imagem na tela. Seus pensamentos vagavam para a lembrança de Ron, seu rosto, sua voz, sua presença. Ela esperava que ele se tornasse famoso eventualmente, mas não imaginava que aconteceria tão rápido. Mestre da espada, hein? Ei, Fubuki. Fubuki. Saindo do transe, Fubuki viu Tatsumaki flutuando bem na sua frente, cara a cara com ela. Sim, irmã. Tatsumaki franziu a testa. O que foi? Tá viajando desse jeito. Está sobrecarregado de trabalho ou algo assim? Eu já te disse, esse seu fã-clube da classe B é uma perda de tempo. O que um bando de fracotes pode fazer? Fubuki franziu a testa. Ela retribuiu o olhar com seriedade. Não é algo sem importância. Mana, só espere. O grupo Nevasca vai te surpreender um dia. Tatsumaki manteve os braços cruzados, flutuando calmamente enquanto encarava a irmã. Fubuki não recuou. Após alguns segundos de tensão, Tatsumaki virou a cabeça e flutuou para longe. Tudo bem, tudo bem. Vou esperar. Ah, e se você conseguir alguma informação sobre aquele cara, me avise. Aquele cara? Fubuki piscou. Aquele a quem chamam de Mestre da Espada. Você também está procurando por ele? Perguntou Fubuki visivelmente surpresa. Para que exatamente? Flutuando pelo grande salão, Tatsumaki tomou um gole de café de uma xícara levitante e respondeu seriamente. Para quê? Para ver do que ele é realmente feito. Afinal, ele roubou a minha cena. Eu vejo. E não eram apenas o Samurai Atômico ou Tatsumaki e Fubuki. Outros heróis da classe S, como o Imperador Criança, o Superliga Brilhante, o Cavaleiro Metálico, o Homem Zumbi, o Cavaleiro Motorizado, o Mestre da Regata e o Flash Chamuscante, estavam cada vez mais curiosos sobre o misterioso e poderoso herói agora conhecido como Mestre da Espada. Dojo de Bang, domínio da Silver Fang. Sob o sol escaldante, Charanko treinava arduamente ao ar livre, encharcado de suor enquanto desferia socos repetidamente. Dentro do dojo, Silver Fang, Bang, sentado de pernas cruzadas no chão de madeira, com os olhos fechados em profunda meditação. Em sua mente, ele ainda revivia aquela intensa batalha que travara com Ron. Ele tinha ouvido as notícias. Estava bem ciente do crescente frenesi online. O que ele não sabia era que o homem que o mundo agora chamava de Mestre da Espada, o nome que estava na boca de todos, era o mesmo jovem que um dia estivera diante dele, e deixará uma impressão profunda e inabalável em seu coração. Capítulo 319. Enquanto o mundo exterior fervilhava de especulações e tensões crescentes, Ron, a pessoa no centro da tempestade, parecia completamente alheio a tudo aquilo. Distrito Central de Cidade Z, um restaurante de churrasco. Tem certeza de que está tudo bem? Após observar o interior sofisticado do restaurante, Saitama baixou a voz e olhou para Ron do outro lado da mesa. Nos trazer aqui para um churrasco. Este lugar parece caro, não é? Ron deu uma risadinha. Relaxa, eu pago a conta. Geno sentou-se ao lado de Saitama, usando uma pinça para colocar cuidadosamente fatias de carne na grelha quente. Olhando para Ron, perguntou, mas por que o convite repentino para um churrasco? Sem nenhum motivo especial. Só me deu vontade de comer alguma coisa e comer sozinho é meio chato, respondeu Ron casualmente. Além disso, vocês já me pagaram a conta várias vezes. E o Saitama acabou de ser promovido para a classe B, então vamos comemorar. Saitama sorriu ao ouvir aquelas palavras. É mesmo? Bem, então não se importe se eu começar a comer. Ele pegou os pauzinhos, observando a carne crepitando na grelha e exalando aromas de dar água na boca. Um líquido suspeito escorreu do canto de seus lábios. Genos, já terminou? Quase lá, sensei. Só mais 10 segundos. O olhar de Saitama fixou-se num pedaço suculento de língua de boi. Agora eu quero. Ninguém toca nessa língua além de mim. Assim que os 10 segundos terminaram, seus hachis dispararam para frente como um borrão, agarrando a língua de boi e colocando-a em sua boca. Quente, quente. Mas caramba, que delícia. Faz tempo que não como nada tão gostoso. Ele mergulhou sem restrições, claramente em êxtase. Genos também entrou na brincadeira. Comparada aos cortes baratos de supermercado que costumavam comprar, essa carne de alta qualidade era de outro nível, como o céu e a terra.
Você não convidou a Fubuki hoje? Perguntou Saitama, lançando um olhar para Ron enquanto mastigava. Ron cortou alguns pedaços de carne grelhada em sua tigela com uma tesoura. Eu fiz isso, mas aparentemente ela não está em Cidade Z hoje, surgiu um imprevisto. Entendo. Saitama pareceu sentir um pouco de pena de Fubuki. Perder um churrasco tão divino devia ser uma tragédia. Genos engoliu em seco e olhou para Ron seriamente. A Associação de Heróis confirmou oficialmente que você era um misterioso ser poderoso que apareceu na zona abandonada da Cidade Z. Ron assentiu com a cabeça. Então é por isso que a associação me atribuiu um codinome. O Mestre da Espada. Por que o Ronkun tem um título tão legal se ele nem é um herói registrado? O meu não tem nada a ver com isso. Saitama murmurou melancolicamente pensando em seu próprio título ridículo, careca de capa. Genos olhou diretamente para Ron. A mídia e a Associação de Heróis estão tentando obter informações sobre você. Pelo que apurei, vários heróis classe S e até mesmo um herói classe A Rank 1 Máscara Doce já estão envolvidos. A associação provavelmente quer recrutá-lo, mas suspeito que esses heróis possam ter outros planos. O que você pretende fazer? Ron tomou um gole de cerveja gelada com a voz calma. Não estou planejando nada. A verdadeira questão é o que eles planejam fazer. Só para deixar claro, não estou me tornando um herói. Só faço o que quero. Então, seja a associação, a classe S ou a classe A, se alguém ousar mexer comigo. Ele pousou o copo. Eles enfrentarão as consequências. Genos não disse mais nada. Os três continuaram comendo e conversando descontraidamente. De repente, o celular de Genos vibrou com uma notificação. Ele a verificou e sua expressão imediatamente ficou séria. Saitama percebeu. O que foi? Ah, nada demais. A filial da Associação de Heróis me mandou um aviso. Eles querem que eu vá para lá agora. É urgente? Parece que sim. Algo deve ter acontecido. Sensei, já vou indo. Dito isso, Genos se levantou e saiu rapidamente do restaurante. Saitama olhou para trás da porta e pegou a pinça para colocar mais carne na grelha. Isso foi repentino. O que será? Ron ergueu os olhos brevemente, depois voltou a comer e deu uma risadinha. Talvez o meteoro esteja prestes a cair. O meteoro? Não, isso seria ridículo. Filial da Associação de Heróis, Cidade Z. O meteoro! Exclamou Genos, atônito ao encarar Bang. O idoso artista marcial permaneceu de pé com as mãos cruzadas atrás das costas, os ombros curvados, e respondeu solenemente. Você não sabia? O meteoro gigante mudou repentinamente de trajetória. Ele vai se chocar contra a Cidade Z em 30 minutos. Nível de desastre, dragão. Se atingir a cidade, Cidade Z será obliterada. Os olhos de Genos se estreitaram bruscamente. Bang passou por ele lentamente. A associação está tentando reunir todos os heróis classe S que estiverem por perto para lidar com a situação, mas até agora só nós dois. Isso está além da nossa capacidade de resolução sozinhos. Você deveria ir, leve aqueles de quem você gosta e evacue. E quanto aos cidadãos? Bang fechou os olhos. Um aviso de evacuação deve ser emitido a qualquer momento, embora eu tema que isso só vá gerar o caos. Não há tempo suficiente. Assim que ele terminou de falar, o sistema de transmissão pública começou a funcionar. Atenção, cidadãos, um grande meteoro deverá atingir a cidade Z em aproximadamente 30 minutos. Por favor, evacuem imediatamente. Repetindo, um grande meteoro. As pessoas nas ruas da cidade Z ouviram o anúncio e paralisaram. Mimimi. De jeito nenhum. Isso deve ser uma pegadinha. Olhos céticos se voltaram para o céu, e o que viram fez seus corações afundarem. Uma silhueta imensa crescia e se tornava mais nítida a cada segundo. Foi real. O meteoro estava realmente caindo. O pânico se instaurou. A cidade Z mergulhou no caos. Do lado de fora do restaurante de churrasco, Saitama e Ron saíram para a rua. O distrito central, normalmente movimentado, estava em completa desordem, carros congestionados, pessoas gritando e fugindo em todas as direções, empurrando e se atropelando em pânico. Saitama protegeu os olhos com uma das mãos, encarando o objeto sinistro no céu. Então era um meteoro, hein? Ronkyun, você acertou. Ah, ali está Genos. Saitama o avistou correndo de telhado em alta velocidade. Ron, com as mãos ainda nos bolsos do casaco, observava em silêncio. Parece que ele está tentando impedir o meteoro. Será que Genos conseguirá? Provavelmente não. Eu vejo. Saitama estreitou os olhos, olhando para o meteoro que caía. Ron se virou para ele. Vai fazer alguma coisa? Claro, disse Saitama, flexionando o braço direito. Não posso simplesmente deixar um meteoro qualquer cair na cidade onde eu moro. Afinal, eu também sou um herói. Ron assentiu levemente com a cabeça. Muito bem, então, acho que vou dar uma mãozinha. No instante em que as palavras saíram de sua boca, ambos se impulsionaram para o alto e desapareceram. Capítulo 320. Acima da Cidade Z. Um enorme meteoro, envolto em chamas, rasgou as nuvens com um ímpeto avassalador e aterrador enquanto despencava em direção à cidade a uma velocidade vertiginosa. As pessoas lá embaixo olharam para o meteoro que se aproximava, com os rostos tomados pelo desespero. É enorme. Desta vez, podemos realmente morrer. Genos, carregando uma caixa de metal, sobrevoou os telhados. Um meteoro desse tamanho, com o poder de fogo que tenho atualmente, não tenho certeza se consigo detê-lo. Ele olhou para a maleta que tinha na mão. Não esperava ter que usar esse protótipo tão cedo. Assim que terminou de falar, ele pressionou um botão na caixa. Com um chiado mecânico, a caixa escapou de sua mão, se dividindo e se transformando no ar. Os componentes se remontaram ao redor de Genos, conectando-se perfeitamente ao seu corpo. Ele deu uma cambalhota no ar com agilidade impressionante, aterrissando no topo de um arranha-céu.
Será que meu canhão de incineração consegue parar essa coisa? Não, não tenho tempo para pensar. Vou usar toda a minha energia em uma rajada e rezar para que funcione. Assim que Genos estava prestes a liberar sua energia, um estrondo ecoou do céu. Um robô revestido de aço e repleto de armamento surgiu acima da cidade. Os olhos de Genos se arregalaram em surpresa. Esse é o Cavaleiro Metálico, classe S Rank 7? Ele veio aqui para impedir o meteoro também? Sob o olhar de Genos, o robô abriu fogo com toda a sua força, lançando uma chuva de mísseis em direção ao meteoro em queda. Bum! Uma explosão ensurdecedora sacudiu o céu. Uma enorme onda de choque varreu a cidade, estilhaçando inúmeras janelas. Pessoas nas ruas gritaram ao serem derrubadas no chão pela força do impacto. O que acabou de acontecer? Saitama, que corria na direção de Genos, olhou para cima. O céu sobre a cidade Z estava em chamas com uma luz vermelha intensa. As chamas surgiam, envolvendo as nuvens em um mar carmesim, mas logo se dissiparam, substituídas por uma densa fumaça negra. Genos olhou para o céu com os olhos semicerrados. Funcionou? Não. Falhou. Uma voz jovem respondeu por trás dele. Assustado, Genos se virou. Ron ficou ali parado calmamente, olhando para o céu. Quando você chegou aqui? Esqueça-me, respondeu Ron, apontando para cima. Você deveria se preocupar com o que está à sua frente. Genos ergueu os olhos, e suas pupilas se contraíram em horror. O meteoro emergiu da fumaça completamente ileso. Ainda envolto em chamas, continuou sua descida, como se estivesse prestes a trazer os céus desabando. É realmente enorme. Ron observou o meteoro cair, lembrando-se dos impactos de meteoritos induzidos pela gravidade de Fugitora. Este parecia ainda maior. De longe, o robô controlado remotamente do Cavaleiro Metálico falou. Como esperado, esse nível de poder de fogo ainda não é suficiente. Genos cerrou os punhos enquanto encarava o meteoro que descia. Não há outra escolha. Vou ter que arriscar tudo com um canhão de incineração em potência máxima. Ele precisa de 5 segundos para carregar. Mas o meteoro já está muito perto. E mesmo que eu o destrua, o que acontecerá com os fragmentos? Não tenho energia suficiente para lidar com eles. Ron olhou para ele e deu uma risadinha. Se você ficar hesitando assim, essa coisa com certeza vai cair. Você tem razão, se acalme, Genos. Uma figura graciosa pousou atrás de Genos. Foi um estrondo. Seu olhar penetrante fixou-se em Genos enquanto ele dizia. Percebo que você perdeu a compostura. Relaxe. Você ainda é jovem. Não tema o fracasso. É diante do desastre que você precisa manter a calma. Ron deu um passo à frente. Devo simplesmente lidar com isso? Não precisa, interrompeu Bang. Inspirado pelas palavras de Bang e lembrando-se do comportamento despreocupado de Saitama, o olhar de Genos voltou a se concentrar. Com uma determinação renovada, ele rasgou a camisa, enfiou a mão no peito e retirou seu núcleo de energia. Inseriu-o em seu braço mecânico esquerdo. Instantaneamente, arcos de eletricidade azul percorreram seu corpo. Observem atentamente, isto é tudo que eu tenho. Genos deu um passo à frente, erguendo o braço esquerdo em direção ao meteoro e disparando seu canhão de incineração em potência máxima. Uma gigantesca explosão de energia concentrada semelhante à de um dragão surgiu em direção aos céus, colidindo frontalmente com o meteoro em queda. Bum! Com um rugido furioso, Genos liberou seu poder máximo. Chamas subiram aos céus enquanto ondas de choque se propagavam em todas as direções. Ainda não é suficiente? Murmurou Genos. Bang estreitou os olhos. Espere, parece que está diminuindo a velocidade. Realmente? Não, talvez eu tenha imaginado isso. Velho, a enorme explosão foi diminuindo lentamente até se transformar em um feixe, que por fim desapareceu no nada. Exausto, Genos caiu de joelhos com vapor branco saindo de seu corpo superaquecido. Faltam 9 segundos, antes que atinja o alvo. Vocês dois deveriam correr. Correr? Ron soltou uma risada leve. Por que eu faria isso? Bang se virou para ele. Você tem outro plano? Isso não é como artes marciais. Não importa o quão bem você as domine, elas não podem impedir um desastre natural. Ele já havia reconhecido Ron como jovem que visitará seu dojo com Fubuki. Admitiu que Ron era mais forte do que ele, mas ainda assim não acreditava que pudesse deter aquele meteoro. Sob seus olhares atentos, Ron permanecia de pé com as mãos nos bolsos do casaco, sorrindo enquanto observava o meteoro cair rapidamente. Se eu agir, essa coisa não vai cair no chão. Mas desta vez acrescentou com um sorriso, vou deixar o Saitama brilhar. Nesse exato momento, um homem careca vestido com uma fantasia de herói e uma capa branca subiu no telhado. Deixa comigo. Bang piscou confuso. Quem é você? Eu sou Saitama. Apenas um herói por diversão. Ron, cuide do Genos para mim, disse Saitama, dando um passo à frente e pisando com força no chão. O telhado rachou e afundou sob seus pés. Diante dos olhos atônitos de Bang, Saitama disparou para o céu em direção ao meteoro como um míssil. Sua velocidade era simplesmente aterradora. Sensei. Genos olhou para cima atordoado. Bum! Um soco, e o meteoro se estilhaçou. Ron olhou para os fragmentos do meteoro e para a figura que os atravessara com um soco, maravilhando-se mais uma vez com o físico monstruoso de Saitama. Um completo maluco. O meteoro foi destruído? Bang ficou paralisado no lugar. O que está acontecendo com a juventude de hoje em dia? Como é que cada um deles é mais monstruoso que o anterior? Genos voltou subitamente à realidade. Espere. Os fragmentos. Os destroços do meteoro estão caindo. Não precisa se preocupar. Genos e Bang se voltaram para Ron. Ron tirou a mão direita do bolso e a estendeu com a palma para cima. Uma onda de energia azul pulsou de sua palma, espalhando-se rapidamente por todo o céu. Os fragmentos do meteoro, como uma chuva de bolas de fogo mortais, perderam subitamente todo o ímpeto, ficando suspensos no ar como balões sobre a cidade. Genos, Bang e os cidadãos lá embaixo, que já haviam se resignado à morte, olhavam com espanto para as pedras flutuantes acima, completamente atônitos.
Isso é, telecinese? Genos olhou para Ron em choque. Você também é vidente? Bang ficou igualmente abalado. Um corpo mais forte que os limites humanos. Uma aura majestosa. E agora poderosas habilidades psíquicas. Que tipo de monstro é esse cara? Acabou, disse Ron casualmente. Estou indo para casa. Vocês, heróis, que se virem para limpar o resto. Com isso, seu corpo desapareceu no ar, deixando para trás 2 homens atordoados, e um céu repleto de fragmentos de meteoros flutuantes, como um cinturão de asteroides pairando sobre a cidade. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.